Quando nós estudamos a religião de outras pessoas, nós temos que ter o cuidado de sermos justos e não dizer coisas que eles não dizem. Isso seria fazer uma caricatura e é desonesto. Então a melhor coisa é você ir nas fontes originais, é você ver o que é que eles dizem ou o que pessoas que conhecem essa religião podem nos dizer. Então a fonte principal do que eu vou dizer hoje é o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos e que se encontra disponibilizado em PDF na página do Centro Cultural Beneficente Árabe Islâmico de Foz do Iguaçu. Então é um site oficial onde tem o Alcorão e em PDF gratuito para quem quiser ler e examinar. E o bom dessa versão é que tem comentários dos sábios islâmicos, dos peritos. Então tem dezenas, tem centenas, na verdade mais de 1000 notas de rodapé explicando o texto. Então é uma fonte autorizada. Além disso, eu tive a oportunidade de estudar e ler artigos e livros de ex-muçulmanos, pessoas que eram muçulmanos e se tornaram cristãos, e também o depoimento de muitos missionários, de alguns missionários que trabalharam entre os muçulmanos. Então estas foram as fontes que eu usei. Eu também tenho uma experiência no início do meu ministério, quando eu era pastor da primeira igreja do Recife. Eu tinha uma coluna no Jornal do Comércio, que saía todo domingo, onde eu tinha a oportunidade de escrever alguma coisa sobre o cristianismo. Mudou o editor do jornal e ele achou interessante que aquela coluna ela fosse compartilhada com outras religiões, até aí sem problema. Então ele convidou, eu não me recordo se foi um padre para escrever uma coluna, e convidou um islâmico, um muçulmano para escrever a terceira coluna. Até aí tudo tranquilo, até o dia em que o muçulmano resolveu me atacar, não é? E ele então começou a fazer críticas diretas ao que eu estava escrevendo e tudo. E eu respondi uma vez, e aí a coluna passou a ser escrita por um especialista em islamismo de São Paulo. E aí o nível dos ataques tinha baixado um pouquinho, e como eu sou um amante da paz, não gosto de briga, então eu parei de escrever no jornal. Mas esse foi o meu primeiro contato. E foi naquela ocasião que eu tive que ler o Alcorão todinho, para poder entender o que é que aquele estudioso do islamismo estava dizendo. Foi quando eu tive contato pela primeira vez com o islamismo. E de lá para cá, o contato tem sido mais acadêmico. As notícias que nós lemos, as informações de missionários, aqui e acolá um artigo comparativo. Há muita controvérsia recente no meio evangélico missionário sobre se o Deus que os muçulmanos adoram é o mesmo Deus do cristianismo, apenas com um nome diferente, Alá. Isso tem gerado uma controvérsia muito grande, então eu tenho acompanhado isso aí. E como o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje, eu entendi que era importante que nós tivéssemos alguma compreensão a respeito dessa religião. O islamismo é um sistema religioso que foi fundado no século VI para VII, por um homem chamado Maomé. É um árabe. É a religião que como eu disse, que mais cresce no mundo. Ela ficou com o nome de islamismo. A palavra Islam significa submissão. E é o ponto central dessa religião, submissão a Deus, que tem o nome de Alá no islamismo. E, por sua vez, a palavra submissão vem de uma raiz que significa paz também. A palavra muçulmano, que descreve o aderente dessa religião, significa aquele que se submete a Alá. Hoje, pelas últimas estatísticas, essa estatística é feita por uma ONG internacional que monitora o crescimento das religiões, chamada Pew, P-E-W. Segundo ela, 1/3 da população mundial é cristã. Hoje, 33% dos habitantes do planeta Terra professam o cristianismo, e aqui envolve católicos e protestantes. Ou seja, nós temos aqui cerca de 2,18 bilhões de pessoas. Os muçulmanos representam o segundo maior grupo religioso do mundo.
com 1,6 bilhões de seguidores, ou 23,4%. A estimativa que essa organização faz, é que no ano 2050, devido ao rápido crescimento do islamismo, já será a maior religião do mundo. No ano 2050, passando o cristianismo, ou pelo menos terá o mesmo número. De acordo com o último censo religioso feito pelo IBGE, referente a 2010, existem 35 mil muçulmanos no Brasil, mas os centros islâmicos do Brasil contestam esse número e diz que esse número é muito maior, passa de 1 milhão de muçulmanos no Brasil, o que representaria uma porcentagem ainda pequena, né, com relação à população brasileira. Mas, de acordo com o IBGE, os islâmicos cresceram no Brasil 29% nos últimos anos, que é um crescimento superior a boa parte das igrejas evangélicas. As comunidades islâmicas no Brasil, elas se concentram no sul do país, especialmente em Foz do Iguaçu e em outras cidades do Paraná. E essas comunidades são compostas, na maioria, de imigrantes que vêm de países árabes, como Bangladesh, Afeganistão, Paquistão, Angola, Moçambique, Palestina, Iraque, Jordânia, Índia, Síria, Gana, Líbano, Guiné, Senegal, Marrocos, Egito, Congo, Somália e do território da Caxemira. Quase todos eles entram como refugiados, alegando perseguição política ou religiosa, com o objetivo de obter o visto, e o nosso governo não tem feito praticamente nenhuma restrição e tem dado oportunidade para que esses imigrantes recebam asilo. E se de fato há perseguição, o Brasil faz bem em receber exilados, né? Nosso país tem uma tradição de receber pessoas que são perseguidas em outras partes. O islamismo ganhou notoriedade ultimamente, já de algumas décadas para cá, mas mais ultimamente, por causa de atentados terroristas por grupos que se declaram muçulmanos e que fazem esses atos terroristas em nome de Alá. Autoridades islâmicas em todo o mundo condenam esses atos e dizem que o islamismo é uma religião de paz. Ou seja, é um erro grosseiro dizer que todo árabe é muçulmano que apoia o terrorismo, não é? E essa caricatura tem girado pelo mundo afora, criando, inclusive, perseguição a islâmicos e árabes pacíficos que moram em outros países. Nem todos os islâmicos concordam com estes ataques e a grande maioria dos muçulmanos prefere viver em paz e não apoiariam esse tipo de atitude que é feita, ou de guerra que é feita em nome de Alá. Eles dizem que o Islã é uma religião de paz. Então, em linhas gerais, é isso que aconteceu. O último atentado que ficou mais conhecido foi aquele em Paris, onde morreram 179 pessoas, e cuja autoria foi reivindicada pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma facção do islamismo que dominou o Iraque e depois dominou a Síria. O alvo deles é um califado mundial sobre os árabes, unindo todos os árabes debaixo da Sharia, ou da lei islâmica. E eles são sunitas, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, que seguem essa interpretação jihadista do Alcorão, ou da Guerra Santa, e acham então que estão justificados em atacar os não islâmicos para promover o islamismo em escala mundial. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas vamos ver então como surgiu o islamismo. O Maomé, que é o profeta do islamismo, nasceu na cidade de Meca no ano 570. E na sua adolescência e mocidade, ele teve contato com o cristianismo católico, e que já era desfigurado no início da Idade Média, porque ele ficou com a impressão de que os cristãos acreditavam que Maria era Deus ou que Maria fazia parte da divindade. Então, muita da reação inicial de Maomé contra o cristianismo é porque ele se deparou, ou o tipo de cristianismo que ele conheceu era aquele cristianismo já deformado do início da Idade Média. Aproximadamente com 25 anos de idade, ele diz ter recebido uma visita do anjo Gabriel,
enquanto meditava numa caverna. E o anjo Gabriel apareceu a ele e disse para ele: recita, recita, recita. E ele não sabia recitar o quê, né? O que é isso, né? Recita, recita. E ele sai, ele foge da caverna, espantado e sem saber o que é que aquilo queria dizer. E ninguém sabe ao certo, mas num período entre 6 meses e 3 anos ele não recebeu mais nenhuma revelação. Mas aí elas começaram a voltar, ou com a aparição do anjo Gabriel, ou então com visões que ele tinha, impressões fortes que o atacavam a qualquer momento do dia, né? Ele começava a suar, ficava vermelho e com tremores, e então aquelas ideias vinham para ele, que ele entendia então eram revelações que ele estava recebendo de Deus, que foi nomeado como Alá. Essas visitas do anjo Gabriel e estas revelações continuaram por cerca de 23 anos, até que ele morreu. E nessas aparições o anjo lhe trazia as palavras de Alá, que é a palavra árabe usada para Deus. Maomé não sabia escrever, mas ele decorava e recitava estas revelações e transmitia a pessoas próximas, que então começaram a copiar isso que Maomé dizia que tinha recebido através de revelação. Então, a coleção destas revelações, que foram transmitidas oralmente por Maomé a algumas pessoas que começaram a escrevê-las, compõem estas revelações escritas o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Maomé, a princípio, né, não recebeu muito crédito, mas começou a ser reconhecido por familiares e parentes como sendo um profeta de Deus. Começou com sua esposa, depois seu filho, começaram a reconhecer que aquilo era de fato de Deus e que ele era um profeta que Deus estava levantando. Depois, algum tempo depois, já com mais seguidores, ele se muda de Meca para Medina, uma outra cidade. E lá ele se tornou não somente o líder religioso, mas político e militar dos seus seguidores. A nova religião que ele estava trazendo, essas novas revelações, formavam uma visão de civilização que incluía não somente uma liderança espiritual, mas também a criação de um Estado, de um sistema político, que seguiam leis políticas e religiosas. Então, desde o início, a intenção era criar algo político, uma nação, não é, islâmica, por assim dizer, que fosse guiada e orientada por estas revelações que estavam registradas no Corão. E aí, naturalmente, à medida que o movimento em torno da figura de Maomé ia crescendo, começou a haver resistência, inclusive lá em Medina. E começaram algumas guerras sangrentas entre Maomé e seus seguidores. Você ainda hoje pode ir lá num desses centros de peregrinação, eu não sei se está em Meca ou Medina, mas a espada de Maomé está lá. Ele liderava o seu povo nestas guerras e, pelo que nós lemos, ele liderou o seu povo em mais de 20 guerras sangrentas para conquistar e derrotar os inimigos da nova fé e para ampliar o território islâmico. Ele era um guerreiro nesse sentido. Tem um registro aqui que na batalha de Uhud, ele matou Ubay ben Khalaf com suas próprias mãos e enviou à guerra mais de 40 expedições de guerreiros. Então, de fato, Maomé, ele pode ser considerado como o árabe mais influente que já existiu e talvez a pessoa mais influente na humanidade depois de Jesus Cristo, a julgar pelo número de seus seguidores. Era uma pessoa que foi reconhecida, que foi seguida, que foi temida e que consolidou a sua religião num império que avançou, conquistou terras, impôs a lei que ele diz ter recebido da parte de Deus. Ele morreu com 62 anos de idade em 632. A partir da morte dele, começaram as disputas da sucessão. Quem seria o sucessor de Maomé? E o sucessor de Maomé é chamado califa, não é? Quem seria o legítimo califa? E as brigas começaram, os sogros de Maomé, porque ele era casado com várias mulheres, os sogros começaram a disputar
tio também, gente mais próxima, e guerras sangrentas aconteceram. Se não me engano, dos primeiros califas, 2 ou 3 morreram assassinados exatamente pela briga pelo poder, para quem haveria de seguir Maomé. O islamismo, então, de qualquer forma, se propagou amplamente e maiormente pela conquista militar das terras da Ásia, África e no Oriente. Em meados da Idade Média, o islamismo havia avançado muito mais em termos de território do que o cristianismo nos primeiros séculos da era cristã. Então, o avanço do islamismo foi alguma coisa extraordinária durante esse período. Nos outros estudos que nós fizemos, nós sempre fizemos a pergunta: qual é a fonte de autoridade? Essa é uma pergunta importante para a gente entender o que é que as pessoas aceitam como, o que é que essas religiões aceitam como fonte de autoridade. Bom, a fonte suprema de autoridade do islamismo é o Alcorão, que é exatamente a coleção das revelações de Maomé. Alcorão significa leitura por excelência ou recitação, referindo-se ao fato da forma como ele foi elaborado, e também dizendo que ele pretende ser lido, recitado e decorado por todos aqueles que são seus seguidores. É a coleção, como eu já disse, dos ditos e frases, declarações de Maomé que ele recebeu supostamente do anjo Gabriel durante os 23 últimos anos de sua vida. Para o islamismo, o Alcorão é a palavra final e completa de Deus, a última revelação superior às escrituras hebraicas e aos escritos do Novo Testamento. O Alcorão reconhece a lei de Moisés como tendo sido dada por Deus e reconhece o Evangelho como tendo sido dado por Deus. Mas eles dizem que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo foram deturpados e que Jesus, quando subiu ao céu, levou a única cópia verdadeira do Novo Testamento. Então, o que nós temos hoje, o que os cristãos têm hoje, é uma versão adulterada do Novo Testamento. Para eles, o Alcorão é o livro final e maior, e que suplanta e, portanto, num certo sentido, anula, não tira a importância, mas tira a validade do Antigo Testamento e do Novo. Se há divergência entre eles, vale o Alcorão, sempre vale o Alcorão. Mas eles reconhecem que Deus se revelou a Moisés e se revelou a Jesus Cristo. O Alcorão está na base da cultura islâmica, seus movimentos filosóficos e suas atividades culturais. Ele traz determinações para todas as áreas da vida e regulamenta todas as atividades humanas. O Alcorão é dividido em suratas, que são capítulos, com centenas de versículos, e ali você vê praticamente referências e orientações para todas as áreas da vida, por muitas áreas da vida. Existem diferentes linhas de interpretação do Alcorão dentro do islamismo. Fica até difícil falar do que é que os islâmicos acreditam em alguns pontos, a não ser naqueles pontos centrais que eu vou dizer aqui, porque há divergência de opinião sobre o que Maomé escreveu. Alguns interpretam de uma forma, outros interpretam de outra. Por exemplo, na passagem que descreve o paraíso, a linha de interpretação mais literal interpreta literalmente o que Maomé disse, que no paraíso os homens desfrutarão de virgens, que vai ser a grande recompensa, não é? E que essas virgens, elas ficam virgens todo dia de manhã de novo. E como a palavra virgem está ligada à branca, a palavra branca, a linha mais moderna de interpretação diz que Maomé não estava se referindo a virgens, mas a passas, a uvas brancas, que eram uma delícia naquela época, né? E que era isso que ele queria dizer. Então, a divergência de opinião, especialmente agora, não é, que o islamismo caiu na crítica mundial, não é, por conta da maneira como trata as mulheres, atos terroristas feitos em nome do islamismo. Então, há uma linha mais moderna, né, de interpretação que pretende suavizar o impacto de algumas palavras que tem no Alcorão. Mas a grande diferença entre os seguidores do Alcorão é a Suna. Suna é uma coletânea de histórias que completam o Alcorão.
e que essa coleção foi feita cerca de 100 anos depois de Maomé, e traz histórias sobre Maomé, lendas a respeito dele, ditos que ele teria pronunciado, atos que ele teria cometido. Então a Sunna completa o Alcorão. Ela tem 6 partes e consiste na aplicação prática da religião islâmica conforme ensinado por Maomé. Só que a Sunna não é aceita por todos os islâmicos, é aceita pela maioria, daí o nome sunitas, que é a grande facção dos islâmicos. 90% deles, são chamados de sunitas. Os outros 10 a 15% são os xiitas, que não aceitam a Sunna e seguem só o Alcorão. Mas a grande parte aceita também a Sunna. Deixa eu falar um pouquinho mais a respeito dessas grandes denominações islâmicas, para a gente entender um pouquinho mais. Essa divisão ocorreu na primeira geração após a morte de Maomé, e foi baseado naquela disputa que eu mencionei sobre quem deveria suceder Maomé como líder da comunidade islâmica. Como eu disse, o islamismo é uma proposta de civilização que articula princípios religiosos e políticos e que almeja o controle mundial. A pergunta é: quem haveria de suceder Maomé como líder desse movimento? E Damasco, capital da Síria, tornou-se o centro do califado dos xiitas, um grupo minoritário que se caracterizava por ser tradicionalista e conservava as antigas interpretações do Alcorão, da lei islâmica, e queria a implantação da Sharia, que é a lei islâmica. Já os sunitas, eles divergiram dessa concepção sucessória dos xiitas e adotaram a Sunna, que nós já falamos aqui, atualizando as interpretações do livro sagrado do Alcorão e da lei islâmica. Essas são as duas grandes diferenças. Então, os sunitas e xiitas, eles divergem com relação a quem é o sucessor de Maomé. Os sunitas creem que é uma determinada linha, os xiitas creem que é outra, e a outra diferença é que os sunitas aceitam aquele outro livro contendo histórias sobre Maomé que os xiitas não aceitam. Então, seria essa a grande diferença. Mas então, vamos entrar no que é que o islamismo acredita. Como eu disse, há muita divergência sobre detalhes e interpretações do Alcorão, da Sunna, mas basicamente o islamismo acredita nos seguintes pontos que eu vou dizer para vocês, que são 6 doutrinas e os chamados 5 pilares da fé islâmica. Então vamos começar com as doutrinas. A doutrina islâmica, ela pode ser resumida como a crença nesses pontos: em um único Deus, seus profetas, seus livros, seus anjos, seus decretos e o julgamento final. São basicamente esses 6 pontos. O islamismo ensina que os seres humanos nascem espiritualmente neutros, ao contrário do cristianismo, que defende o pecado original. Nós já nascemos contaminados pelo pecado, segundo o cristianismo, e inclinados ao mal, e a nossa natureza é corrompida. Mas no islamismo não há o conceito de pecado original ou de pecado transmitido. As pessoas nascem neutras moralmente e, portanto, elas são perfeitamente capazes de obedecer às ordens de Deus. Elas podem escolher livremente entre o bem e o mal, e elas podem obedecer os mandamentos de Deus. Mesmo que elas pequem, elas continuam com essa habilidade de fazer o que é certo. Portanto, na visão islâmica, o que a humanidade precisa não é de salvação, mas de instrução. O islamismo tem profetas, mas não tem um salvador. Maomé não é o salvador dos muçulmanos, mas ele é o grande instrutor e o grande profeta. Porque no islamismo a salvação vem pela obediência à palavra de Deus que foi revelada através do anjo Gabriel a Maomé, o seu profeta. E que instruções são essas? Que pontos centrais são estes? Primeiro, crença em um Deus.
Os muçulmanos acreditam que Alá seja o único, eterno, criador e soberano Deus e que não há outro Deus a não ser Alá. Ele é o único Deus verdadeiro. E nesse ponto, há uma semelhança muito grande entre o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, porque são três religiões monoteístas, ou seja, que acreditam que há apenas um Deus. As demais religiões são politeístas, como o hinduísmo, as religiões da Mesopotâmia, a antiga religião pagã dos egípcios e dos caldeus, a religião dos gregos e dos romanos na antiguidade, todas elas eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Mas os islâmicos, juntamente com os cristãos e os judeus, afirmam o monoteísmo. Existe apenas um Deus. Um Deus, e esse é um ponto de aproximação entre os islâmicos e os cristãos, embora nós vamos ver aqui que o conceito de Deus é bem diferente no islamismo e no cristianismo. Mas, então, eles creem que Alá seja o único Deus eterno, Alá é eterno, Ele criou o mundo e Ele é soberano. Maomé não pretendia trazer um Deus novo, mas ele dizia que o Deus que ele pregava e ensinava era o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos, só que judeus e cristãos haviam perdido a verdade a respeito desse Deus e, num certo sentido, o islamismo, Maomé dizia que ele queria voltar à religião original, ao conceito original de Deus que havia se perdido durante todo esse tempo. Maomé considerava a doutrina da Trindade como sendo blasfema. Embora tenha um alto respeito pela pessoa de Cristo, não é, como filho de Deus, como profeta de Deus, o Alcorão fala até que ele nasceu de uma virgem, crê nisso, crê nos milagres de Deus, crê de Cristo, crê que ele até subiu aos céus, mas eles negam que Jesus é Deus. Portanto, a doutrina da Trindade, de um Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, é completamente estranha para o islamismo, não é? E é considerado, inclusive, uma blasfêmia. É considerado uma blasfêmia dizer que Jesus Cristo é Deus. Alá é único e age de forma direta no mundo, e tudo acontece no mundo por intervenção direta de Alá. Essa é a primeira crença. A segunda é a crença nos anjos. Os anjos foram criados por Alá e são fiéis a Ele. Somente um anjo se tornou desobediente, Iblis ou Shaitan, que é a palavra para Satanás. O anjo mais mencionado no Alcorão e na Suna é Gabriel, que foi o mediador das revelações de Alá a Maomé. Então é importante no islamismo a crença nos anjos, porque eles acreditam que foi um anjo que trouxe da parte de Deus o conteúdo do Alcorão para Maomé. Eu confesso que eu não entendi direito o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer, talvez alguém possa me ajudar depois. O islamismo acredita ainda nos gênios. Os gênios teriam sido criados por Deus e não são nem anjos nem homens. Mas você lembra de Aladim e a lâmpada maravilhosa? Aquilo ali, a gente pensa que é lenda, conversa, não, aquilo reflete uma crença islâmica. Os gênios são esses seres, não é? Eles não são nem anjos nem homens. O Alcorão diz que Alá preparou o inferno para os homens e para os gênios maus. E parece admitir a possibilidade da conversão de um gênio ao islamismo. Eu dei uma lida em várias fontes, mas alguns disseram que isso era uma crença muito antiga do islamismo e que o muçulmano moderno não acredita mais nisso hoje, não é? Mas de qualquer forma, isso fazia parte, parece, no início da crença islâmica. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro, existe um único Deus que é Alá. Segundo, a existência em anjos e na sua atividade aqui nesse mundo, foi um anjo que trouxe a revelação de Alá para Maomé. Terceiro, a crença nos profetas. De acordo com o islamismo, Deus vinha falando todos aqueles séculos ao mundo através de profetas. Os profetas bíblicos foram enviados de Deus. Jesus também foi enviado de Deus. E muitos outros que Deus mandou através da história, trazendo a sua revelação. Os principais profetas que Alá mandou ao mundo são estes: Adão, o escolhido de Alá,
Noé, o pregador de Alá, Abraão, o amigo de Alá, Moisés, o porta-voz de Alá, Jesus, a palavra de Alá, e Maomé, o profeta de Alá, que de todos é o maior, e fecha esse círculo de revelações. Maomé, portanto, é glorificado entre os muçulmanos por ter sido o profeta. É assim que ele é designado no Islã. Ele é o profeta, aquele através de quem Deus trouxe a revelação final e última para esse mundo. Há muitos milagres atribuídos a Maomé, lendas que estão não no Alcorão, mas na Suna, que é aquele livro que complementa e que não tem unanimidade entre os islâmicos. Então está aí, crença nos profetas. Quarto princípio, é a crença nas revelações de Deus ou os livros. Os muçulmanos aceitam certas partes da Bíblia, como a Torá e os Evangelhos, mas acham que, apesar de terem sido dados por Deus, foram corrompidos pelos homens. Como eu já mencionei, a cópia verdadeira do Evangelho foi levada juntamente com Jesus para o céu, quando ele foi arrebatado por Deus. O que ficou foi deturpado. Então, tanto é que eles dizem que no Evangelho verdadeiro que Jesus teria levado para o céu, Jesus teria profetizado a chegada de Maomé, que Maomé viria como sendo a revelação final de Deus. O próprio Jesus teria dito isso. Isso não está no nosso Evangelho, não está no Novo Testamento, em parte nenhuma. Mas então a explicação é que estava naquele Evangelho verdadeiro que Jesus levou com ele para o céu, não é? Então, toda vez que há uma diferença entre o que diz o Evangelho e o que o Alcorão diz a respeito de Jesus, por exemplo, eles negam que Jesus foi crucificado. Eles dizem que essa foi uma alteração ou um registro errado, confundiram alguém por Jesus, e quem morreu na cruz não foi Jesus Cristo. Jesus não foi de fato crucificado, mas outra pessoa, não é? Jesus, na verdade, subiu aos céus sem morrer, levando essa cópia do Evangelho. E quando a gente confronta, dizendo, mas os Evangelhos que nós temos, eles nos dizem que Jesus morreu, a resposta é, não, mas essas cópias que vocês têm do Evangelho, elas foram todas adulteradas, né? O verdadeiro Evangelho está no céu lá com Jesus. Mas eles creem nessas revelações. O Alcorão, então, seria a revelação perfeita e última de Deus, superando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há muitas referências no Alcorão a Moisés, à lei de Deus, aos profetas e ao próprio Jesus Cristo, inclusive também a Maria, mas sempre de forma meio reticente, não é? Mas essa é a quarta crença deles, de que Deus se revelou nesses livros, mas que o Alcorão é a revelação perfeita, última e completa de Deus. A quinta crença é o dia de julgamento. E na vida futura. De acordo com o pensamento islâmico, até onde eu compreendo, no dia do juízo, todos serão ressuscitados e todos irão para o inferno. E de lá serão resgatados os que tiverem merecimento e entrarão no paraíso. A princípio eu não estou lendo direito, mas depois eu confirmei com outras fontes. A ideia é de que todos vão para o inferno. E de lá, então, depois do julgamento feito por Alá, dos méritos e da obediência, as pessoas que então irão para o paraíso. O paraíso é descrito no Alcorão e também na Suna, em outras fontes, a interpretação dos sábios e califas islâmicos. O paraíso é descrito como um lugar cheio de frutas, rios, pedras preciosas, leite, mel e vinho, e especialmente virgens, as huris, ou uris, eu não sei como pronuncia, para desfrute e deleite dos homens. Eu vou ler aqui o que está no Alcorão, na Surata 56, versículos de 12 em diante. Falando sobre os que vão para o paraíso, Maomé disse que eles se deitarão sobre leitos incrustados com pedras preciosas, frente a frente, onde lhes servirão jovens de frescores imortais, com taças e jarras cheias de vinho, que não lhes provocará dores de cabeça nem intoxicação, e frutas de sua predileção,
e carne das aves que desejarem, e deles serão as húris, virgens de olhos escuros, castas como pérolas bem guardadas, em recompensa por tudo quanto houverem feito. Sabei que criamos as húris para eles e as fizemos virgens, companheiras amorosas para os justos. Está no Alcorão, Surata 56, a partir do versículo 12. Aquele conceito de 72 virgens para cada guerreiro que morrer em luta pelo islamismo não está no Alcorão, mas está na Suna. E eu vou ler aqui, é Suna, volume 4. A menor recompensa para aqueles que se encontram no paraíso é um átrio com 80.000 servos e 72 esposas, sobre o qual repousa um domo decorado com pérolas aquamarinas e rubis. Então, a diferença do céu cristão, né, do novo céu e da nova terra cristão, é que o novo céu e a nova terra cristão tem anjos assexuados, né? Então pode parecer monótono para muita gente, mas o paraíso islâmico lá, então o prazer do paraíso islâmico é basicamente sensual, é o relacionamento sexual com estas virgens que ficam virgens cada manhã e assim por toda a eternidade. Com relação ao inferno, é de fogo e para lá vão os homens e os gênios. De acordo com a Suna, Ali ibn Abi Talib, que foi o terceiro califa, certa vez perguntou: você sabe com o que se parecem os portões do inferno? E aí Al-Baidavi, um comentarista, colocou uma mão sobre outra, indicando que há 7 portões para o inferno, um em cima do outro. Ele disse: o inferno tem 7 portões através dos quais serão admitidos pelo seu grande número. As camadas que eles vão descer, conforme a sua graduação, são respectivamente. Então, esse intérprete da lei islâmica, ou da revelação islâmica, ele diz que o inferno tem 7 portões, não é? E vai descendo de cima para baixo, gradativamente. O Garrana é o mais alto, e é para os monoteístas rebeldes, provavelmente os islâmicos que não foram fiéis em obedecer à lei. O segundo nível do inferno é a fornalha, que é para os judeus. O terceiro nível do inferno, o esmagado, é para os cristãos. O quarto nível é a fogueira, para os sabeanos. O quinto nível é o calor ardente para os adoradores do fogo. O sexto nível é o inferno para os incrédulos. E o sétimo é a fossa para os enganadores. Então, nessa perspectiva, o inferno tem 7 portões, que são 7 níveis, e o nosso é o terceiro. Sexta crença é a crença na predestinação. E atenção aqui, que nós acreditamos também, mas há uma diferença aqui. A grande maioria dos muçulmanos acredita que Alá decretou tudo o que vai acontecer. Está decretado. E eles atestam a soberania de Deus com uma frase frequente, Inshallah, que quer dizer se Alá quiser. Deus é o autor, inclusive, do mal, e não existe livre-arbítrio. Portanto, o homem deve ocupar-se com as coisas do além e do mundo futuro. Alguns autores sugerem, e eu não posso dizer que isso aqui é verdade, mas pelo menos é sugestivo, que essa é a causa pela qual os países islâmicos não são hoje muito diferentes do que eram na Idade Média. E que os países islâmicos, à exceção da Arábia Saudita, cuja riqueza provém do petróleo, mas os países islâmicos, eles estão entre os países menos desenvolvidos e mais pobres do mundo. E alguns autores acham que isso é por conta dessa crença de que tudo está determinado. Então, isso desestimularia a criatividade, inventividade, o empreendedorismo e o desenvolvimento da civilização. Isso aí é uma tese que eu não sei se é possível de ser provada historicamente, não é fazer uma relação de causa e efeito com o determinismo. A diferença com o cristianismo, a visão reformada do cristianismo, é que sim, nós cremos que há um Deus que é soberano, criador de todas as coisas, mas Ele age no mundo através de causas secundárias, ou seja, através de meios que Ele próprio estabeleceu. Deus alcança os seus propósitos, e entre esses meios, as causas secundárias, está a vontade das suas criaturas,
que escolhem o que elas querem e que tomam decisões de acordo com o que elas desejam. Só que tudo isso está dentro desse grande governo de Deus. O Deus do cristianismo é um Deus que age usando causas secundárias, e entre elas está a sua vontade e a sua decisão. Por isso, no cristianismo, o homem é responsabilizado pelas suas decisões. O cristianismo afirma a soberania de Deus e a responsabilidade humana, enquanto que nessa visão determinista, Alá é inclusive o autor do mal. Na visão cristã, o mal entrou através da causa secundária, que era a liberdade da criatura. Deus não é considerado o autor do mal na Bíblia e nem no cristianismo tradicional e clássico, enquanto que ele é no islamismo. Então, estes são os 6 pontos que ilustram o pensamento da religião islâmica. Agora vem os 5 pilares. Os 5 pilares são 5 atos ou práticas religiosas que são exigidas de todos os muçulmanos e que é a expressão pública do islamismo. Aqui nós temos a essência do islamismo na prática. Estes 5 princípios compõem o quadro de obediência para todos os fiéis. Quais são os 5 pilares? Primeiro, o testemunho de fé ou declaração. A declaração, o testemunho de fé é: não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. Essa é a declaração fundamental do cristianismo. Do islamismo. Não há outro Deus senão Alá e Maomé é o seu profeta. Para você se tornar um muçulmano, você tem que recitar isso, você tem que dizer isso. No cristianismo, qual seria o equivalente? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos ao 3º dia, creio nele para a vida eterna. Para você ser cristão, você tem que confessar isso. Para você ser islâmico, para se tornar muçulmano, você tem que dizer que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Uma pessoa se converte ao islamismo recitando esse credo. O segundo pilar são as orações. O islamita fiel, ele tem que fazer 5 orações em árabe todo dia, de joelhos e prostrado na direção de Meca. Então, todo mundo está familiarizado com aquela figura, não é? Tem um tapetinho, né, que ele desenrola, ele se ajoelha ali, ele se prostra 5 vezes ao dia, voltado na direção de Meca, e ali ele faz as suas orações em árabe. Parece que inclui também recitações do Alcorão. Terceiro pilar é o pagamento de dádivas rituais, ou esmola. Essa esmola é uma certa percentagem administrada uma vez por ano, e em alguns países islâmicos é paga como imposto. Então, todo muçulmano fiel, ele contribui através da dádiva ritual, a zakat, ou esmola. Em alguns lugares isso já é retirado como imposto. O quarto pilar é o jejum. Os muçulmanos jejuam durante o mês de Ramadã, que é o 9º mês do calendário islâmico. Os muçulmanos têm um calendário diferente do nosso. Eles começaram a marcar o tempo a partir da peregrinação de Maomé para Meca. Aí eles têm um calendário diferente do nosso, e são 360 dias e não 365. Então, o 9º mês deles, que é o Ramadã, cai entre o nosso junho e julho, mais ou menos. Durante esse período, eles jejuam desde o amanhecer até o entardecer. À noite eles podem comer alguma coisa, mas durante o dia eles então se abstêm de qualquer comida como parte do Ramadã. E o 5º pilar é a peregrinação. Ou seja, um muçulmano fiel deve fazer a peregrinação até Meca, na Arábia Saudita, pelo menos uma vez durante a sua vida, se ele tiver dinheiro e se ele tiver condições para isso. A peregrinação é realizada no 12º mês do calendário islâmico, que cai no nosso setembro. No ano passado, vocês lembram, houve um tumulto que ocorreu durante a peregrinação em Meca, e perto de 500 pessoas morreram pisoteadas lá durante a peregrinação. A entrada de um muçulmano no paraíso depende da obediência a estes 5 pilares. Se ele obedecer aos 5 pilares, recordando a confissão, Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta,
As orações 5 vezes por dia em árabe, de joelhos e voltado para Meca, pagamento da esmola, o jejum no mês de Ramadã e a peregrinação, ele então pode entrar no paraíso. Ainda assim, Alá pode rejeitá-lo. Eu li um comentarista do Alcorão, um daqueles comentários, dizendo que nem mesmo Maomé sabia ao certo se Alá haveria de admiti-lo no paraíso. Está na Surata 46, verso 9, e na Suna, no livro de Hadith, capítulo 5, verso 266. Há um outro dever que é imposto aos muçulmanos, que é a jihad ou a guerra santa. Mas isso aqui é a controvérsia. A palavra jihad, que ficou conhecida no mundo, né, pelo noticiário, né, é a chamada guerra santa, ela significa esforço. E os comentaristas que querem abrandar a situação, eles dizem que o esforço aqui que aparece no Alcorão, a jihad, ela é um esforço pessoal para o muçulmano se aperfeiçoar e obedecer às leis de Alá. Mas a outra versão diz que o esforço aqui é o esforço externo e militar para levar o islamismo a todas as partes do mundo. Essa é a raiz do termo jihad, é isso que ele significa. O Alcorão promete uma recompensa maior aos combatentes que dão sua vida na jihad para implantar o islamismo no mundo. Eu vou ler aqui o que diz o Alcorão na Surata 4, verso 95. Os fiéis que sem razão fundada permanecem em suas casas, jamais se equiparam àqueles que sacrificam seus bens e suas vidas pela causa de Alá. Alá concede maior dignidade àqueles que sacrificam seus bens e suas vidas do que aos que permanecem em suas casas. Embora Deus prometa a todos os fiéis o bem, sempre confere aos combatentes uma recompensa superior à dos que permanecem em suas casas. Ou seja, há um estímulo, há um incentivo ao esforço jihad no combate, e esse estímulo é em forma de uma recompensa superior. Para os sunitas, a jihad é uma obrigação circunstancial. Pode haver situações em que o islâmico vai se envolver na Guerra Santa. Mas para a primeira geração após Maomé, a jihad era um dever obrigatório. Em teoria, parece que a jihad permanece como um dever de todo muçulmano, que é levado a cabo não por toda a sociedade islâmica, mas por um grupo. Se um grupo está fazendo jihad, então ele acha que aquele grupo representa ele. Então aquele dever está cumprido. Isso tem que ser feito até que o mundo todo se torne islâmico. Era no início o dever de cada califa mobilizar o exército anualmente para fazer guerra com países não muçulmanos. Como eu já disse, muitos muçulmanos modernos, a maioria, procura dar uma interpretação diferente aos textos do Alcorão que parecem sancionar a jihad contra os infiéis e a morte deles. E a grande maioria dos muçulmanos vai dizer que é contra a jihad e o terrorismo moderno, né, como é feito. E aí vem a pergunta: o islamismo é uma religião que promove a violência necessariamente? Como eu disse, a grande maioria dos muçulmanos não é terrorista, de forma nenhuma. Na verdade, a lei religiosa islâmica, ela proíbe a matança intencional de não combatentes no campo de batalha, proíbe o suicídio. Parece que é uma visão pequena, de uma minoria pequena que permite estas coisas. Mas a verdade é que todos os comentaristas que eu consultei, eles vão dizer que o Alcorão traz passagens que podem facilmente ser interpretadas como estimulando a jihad. O que eu fiz então foi copiar essas passagens e trazer para vocês. Eu vou ler. Trechos do Alcorão que podem ser usados para justificar a jihad, ou a guerra santa. Na segunda surata, 190 a 193. Combatei pela causa de Deus aqueles que vos combatem. Porém, não pratiqueis agressão, porque Deus não estima os agressores. Matai-os onde quer que se encontrem, e expulsai-os de onde vos expulsaram. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem. Mas se ali vos combaterem, matai-os.
Tal será o castigo dos incrédulos, e combatei-os até terminar a perseguição e prevalecer a religião de Deus. Quarta surata, verso 89. Anseiam os hipócritas que renegueis como renegaram eles, para que sejais todos iguais. Não tomeis a nenhum deles por confidente, até que tenham migrado pela causa de Deus. Porém, se rebelarem, capturai-os. Então matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente, nem por socorredor. Então o Alcorão proíbe que o muçulmano tenha por confidente quem não for muçulmano. Então, para o muçulmano fiel, é muito difícil, por exemplo, ser amigo de verdade de um cristão ou de um judeu, porque existe essa proibição. Ele vai desenvolver, os muçulmanos podem ser os melhores vizinhos do mundo, e são bem pacíficos nos países em que eles moram, mas a confidência, amigo íntimo, é só para quem é muçulmano também, não é? Não pode ter um confidente fora da fé islâmica. A quarta surata, verso 91. Encontrareis outros que intentarão ganhar a vossa confiança, bem como a de seu povo. Toda vez que forem chamados à intriga, nela sucumbirão. Se não ficarem neutros em relação a vós, nem vos propuserem a paz, nem tampouco contiverem as suas mãos, capturai-os e matai-os onde quer que os acheis, porque sobre isso vos concedemos autoridade absoluta. Aqui Maomé está autorizando os exércitos a capturar e matar aqueles povos que foram conquistados e que não quiserem se converter ao islamismo. Nona surata, de 4 a 5. Cumpri o ajuste com os idólatras. Aqui é uma regulamentação sobre a guerra. Se o exército islâmico dominar um povo e aquele povo aceitar fazer a paz, então pode fazer um acordo de paz. Inclusive, esse povo conquistado pode permanecer com a sua religião se pagar uma determinada esmola ou taxa. Então isso explica como em países e culturas islâmicas há cristãos e há outras minorias, mas há o pagamento dessa taxa, para poder permanecer com sua religião sem se converter ao islamismo. Aí ele diz: cumpri o ajuste com os idólatras, esse tipo de acordo, com quem tenhais um tratado, e que não vos tenham atraiçoado e não tenham secundado ninguém contra vós. Cumpri o tratado até a sua expiração. Sabei que Deus estima os tementes. Mas quanto os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. Porém, caso se arrependam, ou seja, se eles resolvem renunciar à sua religião e receber o islamismo, observem a oração e paguem o zakat, que é aquele tributo, que eu mencionei, e abri-lhes o caminho. Quinta surata, 33. O castigo para aqueles que lutam contra Deus e contra o seu mensageiro, que é Maomé, e semeiam a corrupção na terra, é que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos, ou banidos. Tal será para eles um aviltamento nesse mundo, e no outro sofrerão um severo castigo. Estas são passagens do próprio Alcorão, e que essas linhas mais radicais do islamismo interpretam como sendo a autorização de Alá para fazer a jihad ou a guerra santa, capturar povos e submeter esses povos à conversão forçada. Caso não, eles têm que pagar o tributo até um determinado tempo. Depois desse tempo, ou se converte, ou a possibilidade está aberta para fazer a guerra santa também. Como eu disse, tem diferentes linhas de interpretação. Há grupos que entendem que essas passagens e outras autorizam a jihad, como eu falei, até que o mundo todo se torne islâmico. Mas, como eu disse, boa parte, a maioria dos islâmicos, eles até vão dizer: olha, isso aqui até pode acontecer, não é, em determinada situação, mas a gente quer paz, nós não queremos de fato guerra nem nada. Mas há alguns aspectos do islamismo que contribuem para que acabe se tornando uma religião onde há grupos que entendem que o avanço pode ser feito pela violência. Primeiro, o conceito de conversão. No cristianismo, a conversão é interna. Para que uma pessoa se torne cristã, ela tem de coração de acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos e que Ele é o Filho de Deus. E aí ele faz a declaração pública. Se uma pessoa se diz cristã, mas não crê no coração, a gente chama ela de hipócrita.
não é? E, na verdade, diz que ela não é cristã. Mas no islamismo, a conversão é externa. Você tem que fazer os 5 pilares. E os 5 pilares são atos externos: esmola, jejum, peregrinação, confissão e oração. Então, já que a conversão ela pode ser imposta, você pode entender porque que o islamismo ele facilita, não é? O avanço e a conquista de povos pela espada e a conversão forçada, já que é algo externo. Né? Os 5 pilares são deveres externos que identificam o muçulmano. Também o conceito de terra. O cristianismo não tem terra. Não existe isso de país cristão. Mas o Islã tem. O Islã se entende como um estado. Ele tem um território geográfico. E a perda daquele território significa uma perda. A guerra é declarada para tomar de volta a terra que é de Deus. E aquilo que eles conquistarem é de Alá. Então, por conta disso, o islamismo ele tem essa visão de fazer guerra, de conquista, de lutar pela terra e se apoderar dela. Isso explica em grande parte o conflito entre árabes e judeus, a briga pela terra que os árabes consideram que, na verdade, é de Alá. Não devemos, porém, esquecer que a origem da violência, na verdade, é o coração humano. De onde procedem as contendas e guerras que há entre vós, senão das paixões e desejos que estão militando no vosso coração? Então, nós não podemos dizer que só tem violência lá, porque onde houver pecadores como eu e como vocês, haverá violência. O que existe são religiões que acabam abrindo a porta e estimulando essa violência que já existe no coração humano, independente do credo que ele professa. Um outro ponto que tem se tornado muito controverso com relação ao Islã é o lugar da mulher no islamismo. E eu pensei em trazer alguma coisa sobre isso também. Tem algumas passagens, eu não encontrei no Alcorão, mas ou na Suna, ou na interpretação de alguns califas, que se referem à mulher como sendo um brinquedo. No seu livro, Al-Musannaf, volume 1, parte 2, página 263, um dos sábios muçulmanos, chamado Abu Bakr Ahmed ibn Abd Allah, disse: Umar, o justo califa, estava certa feita falando quando sua esposa o interrompeu, e ele disse a ela: você é um brinquedo, se precisar de você eu a chamo. Amrun Bial Aas, também um califa, disse: mulheres são brinquedos, escolha um. Isso está na obra Kanz el-Mal, volume 21, que é um volume da Sunna, que é o Hadith, número 919. De acordo com Ahmed Zaki Tufarra, no livro sobre a mulher e o islamismo, o próprio Maomé teria dito, isso aí estaria na Sunna: a mulher é um brinquedo, quem quiser levá-la deve cuidar dela. No Alcorão, na Surata 4:34, existe a declaração: os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá fez um superior a outro. Na página 36 desse livro, A Mulher e o Islamismo, Ahmed Zaki Tufarra escreveu: Deus estabeleceu a superioridade do homem sobre a mulher, de acordo com o Alcorão, na Surata 4:34, o que não permite a igualdade entre o homem e a mulher, porque aqui o homem está sobre a mulher devido à sua superioridade intelectual. É diferente do pensamento cristão. O pensamento cristão diz que Deus criou o homem e a mulher iguais à sua imagem e semelhança. Deu a eles papéis distintos. A um, a liderança, e o outro, companheirismo e ajuda. Em nenhum momento se coloca a superioridade do homem sobre a mulher. Ambos são a imagem e semelhança de Deus e são iguais diante de Deus, salvos da mesma forma. O homem não é visto como sendo mais inteligente do que a mulher, ao contrário. Eu conheço mulheres que dão de 10-0 nos homens, não é? Em termos de inteligência. E essa é a grande diferença que deve ser observada. Mas nessa perspectiva existe uma superioridade intrínseca. Por ser homem, é superior à mulher, né? Há uma superioridade intrínseca, enquanto que no cristianismo o que existe é uma complementação através de papéis diferentes. Um outro ponto aqui é o casamento forçado.
A virgem pode ser obrigada por seu pai a ser dada em casamento sem ser consultada. Isso é o que Ibn Taymiyyah, que é conhecido entre os muçulmanos como o sheik do islamismo, declarou, volume 32, página 39 da sua obra. E no mesmo volume ele escreveu: mesmo a virgem adulta, o pai pode obrigá-la a casar-se. Isso está de acordo com Malek ibn Ons al-Shafi e Ibn Hanbal, que estão entre os principais legisladores do islamismo, que são especialistas na lei islâmica. Um deles diz que o pai pode consentir em dar a sua filha em casamento sem a permissão dela, porque ela não tem escolha. Como fez Abu Bakr, o primeiro califa depois de Maomé e seu sogro. Ele fez com sua filha Aisha, quando ela estava com 6 anos de idade. Ele a deu em casamento ao profeta Maomé, com 6 anos, sem a permissão dela. E Aisha disse: o mensageiro de Alá, essa moça depois disse, tomou-me como sua noiva quando eu tinha 6 anos, e tomou-me como sua esposa quando eu completei 9 anos de idade. A Maomé estava com 50 anos de idade, 54, quando casou-se com ela. Com relação ao número de esposas, hoje a tendência é a monogamia, mas a poligamia é ainda aceita no Alcorão. Maomé casou com diversas mulheres ao mesmo tempo e justificou o fato com uma revelação de Alá que permitia que ele tivesse essas mulheres. Eu vou ler aqui o Alcorão, Surata 33, verso 52. Ó profeta, está se referindo a Maomé: em verdade, tornamos lícitas para ti as esposas que tenhas dotado, assim como as que a tua mão direita possui, que são as prisioneiras de guerra. Que Deus tenha feito cair em tuas mãos as filhas de teus tios e tias paternas, as filhas de teus tios e tias maternas, que migraram contigo, bem como toda mulher fiel que se dedicar ao profeta, por gosto. E uma vez que o profeta queira desposá-la, este é um privilégio exclusivo teu, vedado aos demais fiéis. Então Deus teria dado uma revelação, Alá teria dado uma revelação a Maomé, em que ele podia ter quantas mulheres ele quisesse, mas isso era só para ele, não para os seus seguidores. Mas na verdade a lei islâmica, pelo Alcorão, o Sunna, diz que o homem pode se casar até com 4 mulheres livres ao mesmo tempo. Pode divorciar-se de uma delas e casar-se com uma quinta, desde que não mantenha mais do que 4 esposas ao mesmo tempo, mas pode ter um número ilimitado de escravas e concubinas. No Alcorão, na Surata 4, verso 3 diz: se você tem medo de não poder tratar com justiça os órfãos, case-se com as mulheres que você escolher, 2 ou 3 ou 4. Mas se você tem medo de não poder agir com justiça com elas, então somente uma. Um sábio famoso entre os muçulmanos cita uma das justificativas para que um homem se case com mais de uma mulher. Ele diz, isso aqui é no livro Ghazali, volume 2, página 34. Ele diz assim: alguns homens têm um desejo sexual compulsivo tão grande que uma mulher não é suficiente para protegê-lo do adultério. Tais homens, portanto, devem casar-se com mais de uma mulher e podem ter até 4 esposas. Vamos agora caminhar mais para o final do nosso estudo comparativo, exatamente examinando as diferenças do islamismo para o cristianismo. Algumas delas já foram mencionadas aqui. Depois nós vamos terminar e vamos dar oportunidade para perguntas e respostas. Diferenças do islamismo para o cristianismo. Com relação ao cristianismo, o islamismo tem algumas semelhanças, mas diferenças bem significativas. Assim como o cristianismo, o islamismo é monoteísta, mas as semelhanças terminam por aí. As grandes diferenças. Começar com o conceito de Deus. Deus no conceito islâmico é uno, é um Deus, uma pessoa, Alá. Mas no conceito cristão, Deus é único, mas ele subsiste em 3 pessoas, iguais em honra, glória, divindade, poder e majestade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, o Deus que é adorado pelos islâmicos, ele não é o mesmo Deus na concepção cristã. Então, só no monoteísmo são parecidos, mas quando você entra no conceito
de que Deus está sendo adorado, então a diferença fica evidente. Nós cremos que esse Deus é eterno, Ele é criador dos céus e da terra, e que Ele fez o homem para a sua própria glória, que enviou seu Filho Jesus Cristo, que é Deus Filho em forma humana, para tomar o lugar desse homem, porque esse homem se fez pelas causas secundárias e de sua responsabilidade, esse homem se fez pecador diante de Deus, quebrou a lei de Deus e incorreu no seu desagrado e, portanto, no seu castigo. Deus então envia o seu Filho como redentor do homem, como salvador do homem. Jesus é profeta no sentido de que ele trouxe a palavra de Deus, mas ele é profeta e sacerdote, como sendo aquele que oferece sacrifício pelos nossos pecados. Portanto, o conceito de Deus no cristianismo é completamente diferente do conceito de Deus no Islã. O Deus Alá, ele é considerado inclusive como autor do mal, mas no cristianismo, o nosso Deus que se revela em Cristo Jesus, ele não é o autor do mal. O mal entra através da escolha humana de desobedecer a Deus. Com relação a Jesus, o Islã acredita que Jesus foi um grande profeta, afirma que ele nasceu de uma virgem, que ele viveu uma vida sem pecado, que realizou grandes milagres e que virá novamente no final da história. E ele é considerado, como nós já vimos, um dos grandes profetas. Na verdade, ele é a palavra de Deus. No entanto, o Islã nega explicitamente a divindade de Cristo e repudia o título Filho de Deus como sendo blasfemo, porque Alá não pode ter filho, Alá não tem filhos. Então, chamar Jesus de Filho de Deus para o islâmico equivale a uma blasfêmia, não é? Equivale a uma blasfêmia. O islamismo nega que ele morreu na cruz, alegando que confundiram outra pessoa com Jesus, que foi então crucificado, e que Jesus mesmo foi levado ao céu sem experimentar a morte. Por isso, o islamismo nega explicitamente a necessidade de uma morte substitutiva. Não precisamos de alguém morrer por nós. Cada um é responsável pela sua própria salvação e vai ser julgado de acordo com as suas obras, e pelo merecimento vai para o céu, ou vai para o paraíso, ou para o inferno, um daqueles 7 portões. A razão pela qual muitos muçulmanos não acreditam que Jesus morreu na cruz é porque eles não entendem porque Alá permitiria que Isa, que é o nome que eles dão para Jesus, sofresse uma morte torturante. Na verdade, a Bíblia mostra como a morte do Filho perfeito de Deus foi fundamental para pagar pelos pecados dos crentes. O profeta Isaías, que é considerado no islamismo como sendo um profeta de Deus, diz no capítulo 56, de 5 a 6, ele foi moído pelas nossas transgressões, foi traspassado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é dito pelo profeta Isaías. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 de Pedro 2,24, levando sobre si os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados possamos viver para a justiça. A Bíblia toda, do começo ao fim, dá testemunho de que Jesus Cristo é Deus encarnado para que pudesse pagar na cruz do Calvário a nossa culpa. Fonte de autoridade. O islamismo acredita que o Alcorão seja a autoridade final e a última revelação de Alá. Para os cristãos, entretanto, a Bíblia foi finalizada no século I, com o livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo já fala que se alguém vier e pregar um outro evangelho que seja diferente daquele que foi entregue, que seja anátema. O livro de Apocalipse termina dizendo que ninguém pode acrescentar ou diminuir nada àquilo que já foi revelado. A referência é primeiro ao livro de Apocalipse, mas como ele fecha o cânon, a coleção de livros da Bíblia, então isso se estende a toda a Escritura. Há uma diferença fundamental entre o cristianismo e o islamismo no que diz respeito à relação com essas outras religiões. O cristianismo olha para o Antigo Testamento e o judaísmo e não se vê como uma coisa nova,
mas simplesmente como a continuação daquilo que Deus revelou desde o início. Os autores do Novo Testamento usam constantemente os autores do Antigo Testamento para dizer aquilo que foi escrito se cumpre em Jesus, se cumpre agora, se cumpre dessa forma. De forma que há uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo. Os cristãos não apareceram dizendo nós estamos criando uma nova religião, ou nós estamos trazendo aqui uma novidade. Ao contrário, eles disseram, nós somos tudo o que Moisés e os profetas disseram. Somos o cumprimento. Então há uma relação de continuidade entre o cristianismo e o Antigo Testamento. O islamismo, ele não tem, embora ele diga que Alá é o último dessa série de profetas e de revelações que Deus mandou, mas o islamismo é novidade, ele é radicalmente diferente de tudo que veio antes. Ele diz que é a continuação, mas na verdade ele não segue nada do que o Antigo Testamento e o Novo Testamento diz com relação à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo, o sistema de salvação. Salvação no islamismo é por mérito, não é assim no Antigo Testamento e nem no Novo. Então na verdade uma nova religião, ele vem como uma nova revelação, não é? Sem muita continuidade com aquilo que veio antes, enquanto que o cristianismo, na verdade, ele se declara como sendo a consumação daquilo que Deus anunciou desde o início. Não é nenhuma novidade, mas Deus já vem dizendo isso há todo esse tempo. Sobre a salvação, e aqui que vem a grande diferença. Para o islamismo, o paraíso pode ser ganho através da obediência aos 5 pilares que nós falamos: oração, confissão, jejum, esmola e peregrinação. A Bíblia, pelo contrário, revela que o homem não pode fazer obras que de alguma forma mereçam o seu perdão ou que satisfaçam Deus Santo. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer, não há um que faça o bem, diz a palavra de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apenas por causa da misericórdia e do amor de Deus é que pecadores podem ser salvos. Efésios 2, de 8 a 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não por obras, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então a diferença é muito grande no conceito de salvação. Para o islâmico, ele pode pecar, mas ele não é um pecador, ele não é inclinado ao mal, ele pode obedecer, se ele quiser, às leis de Deus perfeitamente, ele vai merecer a sua salvação pela guarda dos 5 pilares e de outras normas de obediência. Há outros detalhes, que são, a legislação é muito extensa, tem mais leis para o dia a dia no islamismo do que no Antigo Testamento para o judeu. Então ele acha que ele vai chegar a merecer o paraíso pela obediência estrita a essas leis. O cristão sabe que por mais que ele se esforce, ele jamais poderia cumprir os 10 mandamentos. Então a única esperança do cristão é o que Cristo fez na cruz por ele. Cristo pagou a culpa dele, Cristo cumpriu a lei no lugar dele, e ele espera e confia somente na pessoa de Jesus Cristo. Então essa diferença é abissal, não é? No islamismo, você não precisa de um salvador, você precisa de um profeta. Mas no cristianismo, você precisa de um redentor e de um salvador, senão você vai ser condenado pelos seus pecados. Outra diferença na evangelização: o islamismo pretende converter o mundo todo. Um reino islâmico com território, leis religiosas e políticas, e acredita na conquista e conversão de povos à sua fé, às vezes mediante a jihad. Já o cristianismo não tem terra, não tem povo, não tem país, é um reino espiritual. Seu fundador morreu pelos pecados de seus seguidores, em vez de liderar exércitos à guerra para conquistar e converter os povos. A evangelização é feita mediante a pregação da palavra de Deus, do evangelho, e espera uma conversão interna e voluntária, mas não uma obediência externa, que seria considerada hipocrisia. As guerras feitas em nome de Cristo no passado, e aqui o pessoal costuma citar as cruzadas, não é? São uma contradição do ensino de Cristo. Quando
cristãos empreendem uma cruzada para tomar Jerusalém dos muçulmanos, como foi feito na Idade Média, eles estão sendo incoerentes, eles estão indo contra o ensinamento de Cristo e é uma vergonha, uma mancha na história do cristianismo. Mas quando os islâmicos fazem a jihad, eles estão de acordo com o ensino de Maomé. Estão de acordo com o ensino de Maomé, o ensino do Alcorão, pelo menos como é interpretado por muitos. Devido a estas diferenças e contradições essenciais, o islamismo e o cristianismo não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Um tem que estar certo e o outro tem que estar errado. E nós estamos aqui nessa manhã para dizer que, na nossa avaliação, o cristianismo atende muito melhor à necessidade do pecador, tem continuidade com o que veio antes. O que foi escrito a respeito de Jesus foi escrito logo depois da sua passagem aqui nesse mundo. A Suna foi escrita 100 anos depois de Maomé. Enfim, seria uma discussão de mérito que não é o que eu quero fazer aqui, mas apenas quero dizer para vocês nesta manhã que, de acordo com a Escritura Sagrada, a última revelação de Deus foi na pessoa de Jesus Cristo, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, que é a expressa imagem da sua glória, a representação perfeita do seu ser. Para nós, Cristo de fato é a última palavra de Deus, e ali Deus nos disse em Cristo tudo o que tinha para nos dizer, uma salvação completa, verdadeira e plena. Que Deus nos ajude e abençoe, e que possamos testemunhar desse Cristo aos nossos amigos islâmicos em amor, e dizer para eles o que eles precisam de um Salvador e não de um legislador. Oremos. Oramos, ó Deus, pelos nossos amigos islâmicos. Pedimos ao Senhor que eles possam compreender, olhar para dentro de si mesmos e perceber que eles não conseguem cumprir o código moral deles e que são inconsistentes e incoerentes, e que isso desperte neles a necessidade de terem alguém que os salve dos seus pecados e dos erros. Oramos, ó Deus, pelos que estão trabalhando entre os islâmicos, querendo levar-lhes o Evangelho da paz. Oramos que Tu os abençoe e que muitos possam chegar ao conhecimento de Cristo Jesus, nosso Redentor. Te damos graças por esse tempo juntos, em nome de Jesus.